7 conselhos para você que está fazendo ou vai fazer medicina. E aí, futuros universitários, tudo bom com vocês? Aqui é a Larissa, estudante de medicina aqui na Argentina, na Universidade de Buenos Aires. E a minha função hoje, meu amor, é te ajudar com informação e facilitar a sua vida na hora de estudar essa carreira tão extensa, tão complicada, mas também tão maravilhosa, tá? Bom, eu vou falar pra vocês os conselhos que eu gostaria que alguém tivesse me falado. E esses conselhos, na verdade, eles misturam um pouco de coisas relacionadas à rotina, vida universitária a nível geral, tá bom? É um pouco mais focado para quem está fazendo medicina na Argentina. Tem alguns detalhes ou outro ali. Porém, acredito que é bem universal também. Ele abarca bem a questão da medicina de qualquer maneira, independente de qual país seja. Vamos lá? Sabe aquela frase, o básico precisa ser falado? Então já é com o básico que a gente vai começar. O conselho número 1 e mais importante. Somos estudantes da saúde e precisamos ter saúde. Porque sim, a gente negligencia muito isso. É muito frequente que os estudantes de medicina não durmam, não se exercitem, não se alimentem bem. Então imagina só, você pega um paciente que ele é sedentário e o sedentarismo não está colaborando em nada com a saúde dele. Aí você fala para ele, senhor, o senhor precisa fazer atividade física regularmente. E nem você faz, né? Então vamos começar a pensar nisso, porque isso é muito importante para que você consiga desfrutar da carreira e também para que você fique bem, porque se a sua saúde não estiver bem, você não vai nem conseguir aprender direito. Se você não dorme bem, você também não consegue aprender, você entende? Tudo cai no mesmo lugar, então priorizar a saúde é algo muito importante e se você puder fazer isso e estar atento a isso desde o início da carreira, vai fazer toda a diferença. Eu me atentei para isso agora, quando eu já estou no meio da carreira, que eu comecei, por exemplo, a fazer atividade física regularmente. Antes eu negligenciava muito isso, estudar, não tinha um horário regular de sono, nem um horário regular para estudar, e não é nada saudável, tá bom? Então, por favor, fiquem atentos a isso e não cometam esses erros. Já estou falando aqui baseado não só na minha experiência, mas como de várias pessoas que eu conheço dentro da faculdade, então fique atento com relação a isso. Conselho número 2, imersão no idioma, meus amores. Por favor, isso vai facilitar muito a vida de vocês na cidade, na relação com as pessoas, para você saber debater alguns assuntos importantes, para você se virar na faculdade, se virar nas provas orais, melhorar a questão de interpretação de casos clínicos e tudo mais. Então você precisa dominar o idioma. Imagina só você perder uma questão só por questão de interpretação e não porque você não estudou, você entende? Então não deixa com que isso aconteça, sejam muito atentos com relação ao espanhol, se coloque em situações que explore o seu espanhol, que exija mais de você, mais conhecimento, mais empenho. E isso vai ser o quê? Você se envolvendo com pessoas dessa cultura. Lógico, agora já está muito melhor depois que algumas universidades pediram o certificado de espanhol, mas antes não era assim e não são todas as universidades que ainda exigem a questão do certificado. Então tem uma galera que ainda dá uma vacilada, acaba se acomodando, né? Mas se você está vindo para estudar, é muito importante que você domine bem o idioma. E também se você vier para turistar, né? Para você poder desfrutar de uma forma inteira dessa cidade, você precisa dominar o espanhol. Sabe aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você convive? Pois é, leva a gente justamente pro conselho número 3. Faça boas amizades. Amizades que queiram chegar em algum lugar, amizades que sejam boas influências, que queiram estudar, que queiram se dedicar e não simplesmente ficar te chamando pra balada ou coisas assim, entendeu? Então saibam escolher quem vai caminhar com vocês, tá bom? Isso é de extrema importância para você ter mais foco, para você estar mais empenhado, porque nem sempre todo dia a gente está muito motivado. Então se você tem alguém que está focado, geralmente no dia que você não estiver tão motivado assim, essa pessoa te ajuda. Vocês estão fora do país de vocês, né? Em outro país, uma outra cultura, longe da família, então é muito importante ter rede de apoio. Se acontecer alguma coisa, você tem ali um amigo que possa te dar um suporte, para você não se isolar também, o que é muito frequente. Já conheci várias pessoas que estão aqui, tipo, há meses, a pessoa não sai de casa, porque não se permite conhecer as pessoas e se conectar. E isso vai fazer toda a diferença no seu processo de adaptação, para que tudo isso que você está vivendo seja muito prazeroso, você crie boas memórias, você avance. Então, por favor, não se isola. Isso é muito importante, é uma das dicas mais valiosas que vocês têm que levar aqui, porque tem muita gente errando nisso. O quarto conselho é com relação à metodologia de estudos.
Provavelmente, já vou te dando uma notícia, durante a carreira você vai ter que adaptar a sua metodologia o tempo inteiro, de acordo com o ano que você estiver, de acordo com o tempo que você estiver, de acordo com a matéria que você está cursando. A gente, às vezes, é muito engessado na nossa forma de estudar, sabe? Achando que só existe essa forma aqui. E, na verdade, não. Depende muito de cada matéria. Então, assim, já venha com essa flexibilidade e entenda que se você no Brasil sempre fazia resumos, não garanto que você sempre vai conseguir fazer isso na faculdade. Porque depende da quantidade de matérias que você está pegando. Às vezes você gasta muito tempo nisso. Então, o que mais funciona é, antes de você começar a cursada, pergunta para quem cursou antes, que já linka com uma outra dica, que é o seguinte: sempre pergunte como foi a cursada de ajudantes de cátedra, de pessoas recursantes. Pegue com ele as dicas de, cara, qual livro deu mais certo para ler tal tema? Porque às vezes a cátedra, ela disponibiliza muitas possibilidades de livros e você não sabe qual que é o melhor. E às vezes aquelas pessoas, os ajudantes de cátedra sabem, não, esse tema aqui nesse livro tá perfeito, super bem explicado. Ou então, não, começa por aqui que esse aqui é mais didático, aí na hora de aprofundar vai para esse aqui. Então é muito importante, porque senão você perde muito tempo com coisas que a matéria não te exige, a matéria não quer isso de você, mas às vezes o livro, ele é muito completo. E às vezes ele te dá informação que você não precisa, entende? Mas ele precisa dar tudo. Você precisa saber, na verdade, o que a matéria quer de você, qual é o foco dela. Então, na verdade, eu já estou unindo dois conselhos aí, de você perguntar para quem já cursou qual foi o método que ele estudou para você adaptar no seu método de estudo, entendeu? Isso é muito, muito, muito importante para você otimizar o seu tempo, aprender de verdade, evitar se desgastar com coisas que são desnecessárias e estudar de uma forma mais inteligente. Uma das dicas mais valiosas, sem sombra de dúvidas: não adiar finais. Gente, por favor, fica com isso na sua mente. Entendeu? Guarda no seu coração, estuda todos os dias pensando, eu tô estudando hoje porque eu não quero adiar final, de verdade, porque é algo muito tentador. A gente tem essa tendência, fala assim, não, eu não vou adiar, eu vou fazer. Quando chega no final do ano, a gente já tá tão cansado no final da cursada, tudo que a gente quer é férias, e às vezes a possibilidade de adiar o final é muito tentador e é um caminho muito perigoso, porque depois você não consegue descansar nas suas férias, já vou te avisando, sua mente não vai descansar, não vai relaxar, porque você sabe que você tem uma pendência. Quanto mais o tempo passa, mais você esquece o que você estudou. Então, na hora de você estudar para final, você não vai ter só que repassar, você vai ter que estudar mesmo, porque passou um tempo. Outra coisa muito importante que vai acontecer, vai acumular com outras matérias. Aí vai dando mais crise de ansiedade, porque você vai estar mais pressionado com outras matérias. A matéria o tempo tá passando, você esqueceu aquela... Gente, é um caminho terrível, tá? Todo mundo dentro da carreira provavelmente vai te dar esse conselho. Não sei se funciona assim no Brasil, mas eu sei que aqui funciona assim. Essa questão de você regulariza a matéria, ou seja, você dá as parciais da matéria. Só que tem uma última, ou seja, para vocês poderem entender. A primeira matéria ali, você tem metade do conteúdo, você tem a primeira prova, depois você tem outra metade do conteúdo, segunda prova. Aprovou? Beleza, tá regular. Só que aí, pra você ficar aprovado na matéria, você tem que dar a final, que é o conteúdo de tudo. E às vezes a gente se sente muito cansado na hora de, agora eu vou ter que estudar tudo. Mas pensa só, você acabou de aprovar metade do conteúdo, você só vai ter que repassar a outra metade pra dar a final, entendeu? Então, dê logo, porque é o que eu sempre falo. Se você teve capacidade pra regularizar a matéria, você tem capacidade pra aprovar o final. Então, por mais que você não se sinta seguro, tenta se arriscar e tenta se empenhar mesmo, porque é quando a gente está estudando ali que a gente vê que a gente consegue muito além do que a gente acha que a gente consegue. Eu recebo muitas perguntas de vocês o seguinte: Lari, quanto tempo demora a medicina na Argentina? São 10 anos? É sério isso? O que acontece? Vai variar um pouco de universidade para universidade. Algumas 7, outras 6. Algumas você consegue fazer de uma forma mais rápida, mais intensiva, cursando nas férias. Talvez você consiga até fazer em 5, mas é muito difícil, mas não é impossível e tudo mais. Só que também é muito frequente da galera não terminar na quantidade de anos prevista. Ou seja, se na sua faculdade o previsto é 7 anos, é frequente de você não terminar em 7 anos e terminar um pouco depois. Se o padrão é 6, pode acontecer de você demorar mais um pouco. Por quê? Pela logística de como funciona a faculdade. Muitas das vezes, e por isso que entra naquele ponto que é muito importante você não dever final,
às vezes uma final que você não dá te trava e aí você não consegue progredir e pegar outra matéria. Então por isso que é muito importante, porque aí pensa só, você já fica pressionado porque você tem que dar uma final, você tá com essa pendência de um conteúdo que você já tá esquecendo e ainda por cima te gera mais ansiedade, mais frustração porque te trava para você pegar outras. O que acontece? Você acaba se atrasando. E isso somado ao fato de que você está em outro país. Ou seja, você tem que se virar sozinho para você cozinhar, para você fazer compra, para você resolver qualquer problema no seu apartamento, para você procurar aluguel se você tiver que se mudar. Então são muitas coisas que antes às vezes eram responsabilidade dos seus pais, né? E você só estudava, então era ok para você só estudar, o seu tempo dava. E agora não. Tô falando tudo isso para te dar um contexto do último conselho, que é: respeite o seu tempo. Faça as coisas no seu tempo. E entenda o seu contexto, que vai ser diferente do contexto do seu amigo. Se você trabalha enquanto você faz a faculdade, é meio óbvio que provavelmente você vai demorar para terminar a faculdade. Você não vai conseguir pegar a mesma quantidade de matérias. Então, provavelmente, vai ter um amigo que vai estar na sua frente, você vai ficar um pouco para trás. Não se sinta mal por isso. Entenda o seu contexto e respeite ele. Não se compare. Respeite o seu tempo e vá no seu tempo. O mais importante de tudo é você terminar. E a gente só termina com perseverança. Essa é a maior chave e o maior conselho que eu posso dar para vocês com relação à faculdade. Continua, independente do contexto, e foca no seu. Não olha muito pro lado, a não ser que seja para você ajudar o seu amigo. Mas tenta não se comparar, porque primeiro que não vai te fazer bem e segundo que não dá para você comparar um contexto com o outro. Acredite, quando você estiver aqui, você vai ver que isso é muito importante ser levado em consideração. Então faça as coisas no seu tempo, você não está competindo com ninguém e você também não precisa provar nada para ninguém. Galera, eu tenho certeza que esse vídeo ajudou vocês, eu não tenho dúvidas. São conselhos que eu gostaria muito de ter ouvido no início da carreira. Então aproveite, reflita sobre tudo isso e não cometa esses erros aqui que eu comentei com vocês, tá bom? Muito importante, compartilha com aquele teu amigo que você sabe que quer fazer medicina ou que quer fazer medicina na Argentina. Tá? Manda esses conselhos pra ele também ser ajudado por esse vídeo, tá bom? Não se esquece, deixa o like de vocês, que é a forma de eu entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E também, nos comentários, vocês podem deixar dicas de vídeo. Ou então você também pode deixar suas dúvidas no direct ali do nosso Instagram, porque a gente tem pessoas da equipe em horário comercial para responder todas as suas dúvidas. Com dúvida você não fica, então aproveita essa oportunidade e maratona todos os vídeos do canal, tá? Porque às vezes você tem dúvidas que já tem vídeo gravado sobre ele. Então não deixe de clicar no canal para se inscrever no canal, obviamente.